Ora, muito boa tarde pessoal, mais uma semana, mais uns quantos dólares na carteira e hoje, só hoje, vamos falar sobre como, porquê, onde investir mesmo com pouco dinheiro. Ou seja, mesmo que tenhas pouco dinheiro, onde e como é que deves e o porquê de investires. Não percas este vídeo porque acho que vais gostar, acho que vais achar piada. Portanto, aqui vamos. Ora, antes de começar, vamos falar um pouco sobre história. Mas, ainda antes de falarmos sobre história, não se esqueçam de dar aqui o like em baixo. Vamos já despachar esta parte porque vocês já sabem, eu sou um pedichão do caneco. Eu estou sempre a pedir por likes. Por favor, o like, a campainha e está feito. Subscrevam-se também porque vamos falar sobre tópicos um pouco interessantes, ou pelo menos que eu acho interessantes. Bom, então um pouco de história. Warren Buffett começou aos cerca de 6 anos de idade a vender pastilhas por 2 cêntimos cada uma. E para ele se ter tornado milionário... Que, digamos que... se ficar milionário com o negócio de venda de pastilhas é um pouco difícil, não é, Miguel? Ainda assim, para ele ficar milionário, o que é que seria necessário? Seria necessário que ele vendesse pelo menos uma pastilha a cada 5 minutos e teria que vender cerca de 50 milhões de pastilhas. Se ele trabalhasse durante 8 horas todos os dias e durante 220 dias ao ano, ele teria de trabalhar cerca de 2.367 anos. É verdade. Warren Buffett, que é, de forma inegável, um dos melhores investidores de todos os tempos, teria que trabalhar durante cerca de 2.367 anos para conseguir ser milionário. Agora, como todos vocês sabem, ou grande parte sabe, Warren Buffett é bilionário, na verdade. E para ser bilionário, digamos que, em vez dos 2.367 anos, seria preciso um pouquinho mais de tempo. Um pouquinho bastante grande mais de tempo. Ora, ele não ficou milionário a vender pastilhas. Agora, a grande diferença de aquilo que ele faz para vender pastilhas é que ele leu um livro que se chama 1000 formas de fazer $1000, quando ele ainda tinha cerca de 10 anos de idade, à volta disso, e ele começou a aplicar certos ensinamentos que ele viu lá. Um deles era ter um negócio que fosse escalável. E ele começou então a investir em ações. Ele começou a investir em ações com cerca de, se não estou enganado, 12, 13, 14 anos, e começou com todo aquele dinheiro que ele tinha assambarcado durante os anos em que teve a vender pastilhas, a fazer outros trabalhos como cortar relva e afins. E com esse dinheiro ele comprou ações que durante muito tempo, depois de elas ter comprado, desceram. Ou seja, as ações caíram e ele teve, em papel, não é? A perder dinheiro. Assim que as ações ficaram um bocadinho mais altas, ele quis vendê-las logo. Ele vendeu cerca de $125 dos 120 que ele tinha inicialmente investido. Agora, podemos discutir se este foi um mau negócio porque ele fez, para todos os efeitos, $5 de lucro. Porém, se calhar não foi assim um tão bom negócio. Porquê? Porque ele não foi paciente. Ou seja, no mercado de ações temos que ser pacientes. Quando investimos numa empresa, temos que ter algumas, digamos que, regras em conta. Primeira, devemos saber se a empresa em que estamos a investir é em longo prazo ou é algo em curto prazo. Idealmente será algo para longo prazo, ou seja, no curto prazo nós não sabemos exatamente se a ação vai subir ou vai descer, e se for no longo prazo, se nós virmos que a empresa tem capacidade de crescer e capacidade de se autofinanciar e arranjar até dívida externa, sabemos que a empresa tem capacidade de crescer, até que seja por ter uma equipa de R&D muito forte e pronto, há vários motivos. Mas essencialmente é este, se a empresa tiver espaço para crescer, nós devemos manter o nosso investimento na empresa. E segunda lição, que é a mais importante de todas, é realmente ser paciente, que é, ele pôs $120 num investimento, numa empresa, que ele pensava que poderia apenas crescer. E o que ele acabou por ver foi que a empresa durante muito tempo teve em terreno negativo e para ele isso não era totalmente confortável porque ele não estava habituado a estas flutuações do mercado financeiro, chamamos-lhe assim. Que são muito importantes que nós consigamos habituar a elas. Porquê? Porque nenhum dos ganhos no mercado financeiro é garantido. Nós podemos ganhar, podemos perder dinheiro. Se mantivermos durante tempo suficiente com uma empresa ou com um ETF, com algo que achemos que tem pernas para crescer, a probabilidade de fazermos dinheiro é muito mais alta do que se quisermos investir no curto espaço de tempo, como por exemplo em assets como criptomoedas, como falei no outro vídeo, em que algumas têm valorização de 6.000% e outras acabamos por perder o dinheiro inteiro, não é? É viadinho. É também de referir que, na segunda empresa que ele fundou, em que ele juntou todas as empresas que ele já tinha numa só, ou seja, como se fosse uma holding de tudo aquilo que ele já tinha, todos os investidores que tinham dinheiro com ele foram obrigados a assinar um pacto em que apenas poderiam tirar de lá o dinheiro uma vez por ano e seria só em dezembro. Isto porquê? Porque assim os investidores não podem tirar o dinheiro se virem que estão a perder no papel, porque é só no papel, ou a ganhar dinheiro. Isto faz com que o dinheiro deles esteja sempre à mercê, entre aspas, do Warren Buffett e com que ele possa mitigar todas estas flutuações e vender a história que ele acha que faz sentido.
que na verdade, digamos que ele percebe muito mais disto que qualquer um de nós, porque ele é bilionário, não é? E não é qualquer bilionário, é muito bilionário. Então, qual é que é a melhor forma de investir, considerando que o mercado tem sempre altos e baixos, que nós nunca sabemos exatamente se estamos num alto ou se estamos num baixo, e que, quando uma empresa está a começar a descer, a nossa vontade é efetivamente vender todos os ativos que temos nela para não perder mais dinheiro. A melhor maneira, como vocês podem imaginar, é algo que eu já falei muitas vezes, que é ETFs. E ETFs porquê? Porque são Exchange Trade Funds, que agregam muitas empresas numa só ação, e quando nós estamos a investir nesta, estamos a ter apreciação ou depreciação consoante um certo número de empresas dentro de um certo mercado. Para mim, a melhor de todas, como também já toda a gente sabe, é o VOO, que é um ETF da Vanguard, que tem uma taxa de manutenção super baixa, cerca de 0,03%, e que está agregada às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E é um fundo que se chama SP500. Agora vocês perguntam... Miguel, mas porquê que eu vou investir no SP500 e não invisto, por exemplo, em criptomoedas, que dão muito mais dinheiro? Ora, aqui está. Porque as criptomoedas são extremamente voláteis. Já o VOO, ou o SP500, que então é este índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem uma flutuação no máximo dos máximos de 30% ao ano, e é quando há crises ou quando temos um ano excelente e as empresas crescem mesmo muito. Enquanto que se for uma criptomoeda, estas flutuações de 30% a 40% podem chegar a ocorrer no espaço de horas. Horas, companheiros. Não é dias, não é anos, é horas. É verdade. Ora então, se eu olhar aqui rapidamente para o computador e voltar a olhar para o computador e vocês não vão estar a ver olhar porque eu vou pôr aqui um gráfico, agora, se nós vimos no ano de 1958 tivemos um retorno no SP500 de cerca de 38% e em 1955 retorno de 34%. Estes foram os 2 melhores anos de sempre. No entanto, apesar de terem sido os melhores anos de sempre, não quer dizer que as pessoas tenham feito só muito dinheiro nesta altura. Isto porquê? Porque apesar do SP500 ter altos muito altos, como nós acabámos de ver, também teve alguns baixos. Essencialmente tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer há bocado, que é em relação às crises. Se voltarmos a mostrar aqui os gráficos, vamos ver que, por exemplo, se virmos em 2008, tivemos cerca de 38,5% de perdas no SP500. Aqui muita gente perdeu dinheiro, pessoal. Muita gente mesmo perdeu dinheiro. Ainda assim, se virmos em 2009, já voltámos a estar no positivo. Ou seja, se virmos aqui, em 2009 tivemos 23,5% de ganhos e em 2010 tivemos 12,8%. Ou seja, em 2010 já teríamos um ganho de 39% em juros compostos. Porque se nós multiplicarmos os ganhos de 2009 com 2010, vamos ver que o ganho composto é superior àquele que seria só somando os dois. Ainda assim não ficamos por aqui. Vamos ver o seguinte ano, que é 2011, tivemos cerca de 0%, ou seja, foi um ano excelente para não ganhar nem perder dinheiro, mas em 2012 tivemos um ganho de 13,5%, o que quer dizer que em 2012 todo o pessoal que comprou ações em 2008, e estas ações de 2008 perderam muito dinheiro, em 2012 teriam exatamente o mesmo valor que tinham tido em 2008, ou seja, logo 4 anos depois. Agora, 4 anos depois é muito dinheiro realmente para estar no negativo. Se nós tivéssemos continuado a investir durante estes 4 anos, não teríamos só apenas este dinheiro, teríamos também cerca de mais 50%. Eu vou pôr aqui um gráfico ao lado para vocês verem, mas esta é a parte fantástica dos juros compostos. Porquê? Tivemos os juros compostos de 2009, 2010, 2011 não porque foi 0%, mas também tivemos 2012, o que em última análise fez com que, se durante estes 4 anos, nós conseguíssemos ganhar mais dinheiro do que aquilo que seria de esperar, considerando a rentabilidade média do SP500, e já teríamos no positivo em todo o nosso dinheiro que tínhamos investido em 2008. Agora, em 2020, quando houve isto tudo da pandemia, o que é que será que aconteceu com o SP500? Será que perdeu os 38,5%? Ou será que se manteve? Ou então... será que ganhou dinheiro? É verdade. O SP500, durante o ano 2020, se compararmos o primeiro ano com o último ano, ganhou cerca de 16%. Ou seja, no meio da pandemia, houve pessoal que fez 16% de retorno no dinheiro que teve. Já para não falar de que todas aquelas pessoas que compraram quando as ações estavam a cair, eu fui uma delas, obrigado, conseguiram fazer ainda mais dinheiro do que nos outros anos todos. Isto porque houve uma recuperação brutal da Bolsa dos Estados Unidos, teve muito a ver com o facto de o governo dos Estados Unidos injetar muito dinheiro na Bolsa e dar todo aquele dinheiro a toda a gente, ou seja, eles deram uma espécie de pacote de suporte às pessoas, em que lhes enviavam cheques
todas as semanas para que elas pudessem fazer o que elas quisessem com esse dinheiro. Muitas pessoas investiram este dinheiro em ativos. Um deles, que foi muito investido na altura, foi então o SP500. Muito engraçado seria que, na verdade, isto do SP500 fosse tudo uma grande burla e uma grande fraude, não é? Era muito engraçado. Porém, o SP500 foi fundado pela Standard & Poor's, que é uma empresa de rating, uma consultora que é muito conhecida, e esta empresa fundou este índice em 1926 com cerca de 90 empresas. Destas 90 empresas, entretanto, em 1957 foram expandidas para 500, e então ganhou o famoso nome do SP500. Já agora, atualmente, não tem apenas 500 empresas lá cotadas, tem na verdade 505, isto porque temos várias empresas, como por exemplo a Google, que têm ações de classe A e classe B, sendo que umas dão direito a voto e outras não dão direito a voto. Nada disto interessa porque elas comportam-se mais ou menos da mesma maneira e, na verdade, sei lá, o nosso voto, mesmo tendo 5, 6, 10, 20, 100 mil dólares lá investidos, não vale assim tanto quanto isso. Ainda assim, se gostares de votar, pronto, aconselho que compres as de classe A e podes fazer o teu direito a voto e votar. Agora, também podes votar, sabes no quê? No botão do like. É verdade. Porquê? Porque grande parte do pessoal que vê os vídeos não vota no botão do like. E quanto mais pessoas votarem no botão do like e quanto mais pessoas acompanharem este vídeo até ao fim, maior vai ser o alcance destes vídeos e mais agradecido eu vou ficar, porque eu tenho que começar a fazer dinheiro disto. É verdade. Se eu não começar a fazer dinheiro disto, eu vou morar para a rua. E não me dava jeito nenhum em morar para a rua. Ora, há muitos artigos que dizem que o SP500 tem, na verdade, um retorno real de 7% ao ano. Isto porque, desde 1926, que somos a ver o retorno, ele é um bocadinho superior a 11%. Se formos a ver, desde os tais 1957, teve um retorno mais ou menos de 10%, um bocadinho acima. E a inflação média nos Estados Unidos ao longo dos tempos tem sido à volta dos 3%. Ou seja, se agarrarmos nos 10% e tirarmos os tais 3%, ficamos com um pouco acima de 7% de retorno médio. Retorno médio não é retorno garantido, como já vos disse. Vocês podem perder dinheiro, podem ganhar dinheiro, é um retorno médio. Digamos que se tivessem investido na altura e tivessem guardado até agora, teriam um retorno de 7% ao ano. Com juros compostos, o que é muito agradável. Agora, como conseguir investir com pouco dinheiro? Que era o título deste vídeo e eu não quero que isto pareça clickbait. Ou seja, temos que, na verdade, começar com um orçamento, temos que, em segundo lugar, cumprir esse orçamento e, em terceiro, temos que ter um fundo de maneio. Este fundo de maneio tem de ser um fundo que tenha entre 6 a 12 meses das nossas despesas, para garantir que, se acontecer qualquer coisa, nós ainda possamos continuar a pagar as nossas despesas. E, a seguir, todo o dinheiro que sobrar, devemos então de investi-lo. Não devemos de investi-lo todo no SP500, nem eu iria dizer nada disso, mas devemos investir grande parte dele. Isto porque é um fundo, ou um ETF, que teve um retorno muito sólido durante muitos anos, ou seja, é algo que está comprovado a nível de mercado, mas devemos também de diversificar os nossos investimentos. Sendo que nós podemos começar com cerca de 50 euros, 20 euros, 30, 40, 45, 67, estou a dizer números à toa. Podemos começar com o dinheiro que quisermos, isto porque aquilo que é importante, efetivamente, é investir todos os meses um pouco de dinheiro. Para vocês verem que, por exemplo, se nós tivéssemos muito dinheiro investido em 2008, e este muito dinheiro custou-nos muito a ganhar, em 2012 já teríamos recuperado o nosso dinheiro e, durante estes 4 anos, teríamos tido os juros de compostos de cerca de 50 e pouco por cento. Ou seja, quando acabasse todo este período, teríamos saído a ganhar muito dinheiro mesmo. Antes de começar a investir, temos que realmente nos garantir, tendo então o nosso tal orçamento e fazendo com que tenhamos dinheiro de parte suficiente para se houver algum imprevisto, digamos assim. E todo o excedente, aí sim podemos investir, e este excedente é que eu tinha dito no outro vídeo que podemos agarrar e investir cerca de 3 a 10% em criptomoedas. Não estou a dizer em investir em, por exemplo, aquelas criptomoedas como o CakeSwap. CakeSwap. Mas se investir em criptomoedas que estão um pouco mais validadas, como por exemplo o Bitcoin, o Ethereum, Cardano, essas moedas que estão um pouco mais validadas pelo mercado, não Dogecoin. Por favor, não invista em Dogecoin. Aquilo não tem o porquê de... Não tem, a sério. E agarrar neste dinheiro e começar a investir. Investir de uma maneira muito faseada, com muita calma, ir pondo lá, testando as águas, vendo se estamos a ter retorno ou não, entender quais é que são as coisas que estão subjacentes a estar a investir na bolsa, que neste caso é a volatilidade. Grande parte das pessoas não consegue aturar a volatilidade, mas se conseguires, é isto. É exatamente isto que tens que fazer. Agora, por onde começar? Na minha opinião, o mais fácil de tudo é fazer uma conta no eToro, vocês registram-se, fazem a verificação da identidade e tudo isso,
E depois podem lá pôr dinheiro com cartão de crédito, débito, fazer transferência. Podem pôr dinheiro de todas estas maneiras e ainda acho que podem pôr pelo PayPal. Aqui, na verdade, não tenho certeza, mas ainda acho que podem pôr pelo PayPal. E tendo lá o dinheiro, podem então pesquisar por este ETF, que é o VOO, ou seja, VVOO, e chegam lá, põem lá a dizer que querem investir, acho que o mínimo são $50, mas se todos os meses fizerem isto, está feito. É só isto que têm que fazer. Não precisam estar a investir e estar a ver os reportes de cada empresa, entender se a empresa tem ativos para continuar a fazer lucro ou não. É simplesmente chegar lá e pôr o nosso dinheiro num fundo que é diversificado, não tende a arriscar nada, comparativamente com as pessoas que estão a investir em ações e criptomoedas, como é óbvio. Outra coisa muito importante onde tens que investir é no botão do like. Porque eu voltei a pedir para aí umas 5 vezes. Já pedi para aí umas 5 vezes para porem um like aqui em baixo. E acho que vou pôr também durante o vídeo várias coisas a fazer pop-ups de like. Like. E a ver se conseguimos ter mais awareness financeiro cá em Portugal e no Brasil, em todos os países que falam em língua portuguesa, porque o nosso aim é esse. É trazer mais awareness financeiro para os países que falam língua portuguesa. Portanto é isto, pessoal. Começar a investir, daqui a 40 anos estamos todos milionários, a investir cerca de $50 ou $60 por mês ou 60 euros e está feito. Não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo, subscrever ao canal, clicar naquela campainhazinha que é para vocês serem notificados cada vez que eu lanço um novo vídeo. E para isso, sigam-me também no eToro, vocês podem acompanhar todos os meus investimentos lá. Inscrevam-se no Revolut, é o melhor sítio para comprarem criptomoedas ou derivativos de criptomoedas. Também tenho o Instagram aqui em baixo, eu vou postando lá quase todos os dias e sobre temas que têm a ver com finanças pessoais, digamos assim. Portanto, é isto, pessoal. Olhem, desejo-vos uma semana fantástica, espero que corra tudo bem. Mantenham-se seguros e até para a semana. Um grande abraço. Tchau.